Nós estamos no terceiro dia da última semana de Jesus. Nós estamos, mais precisamente, na terça-feira. Jesus retornou para Jerusalém. Jesus foi novamente para o templo. Ele estivera no dia anterior no templo, ele havia purificado o templo, expulsando aqueles que faziam comércio no templo. Havia também realizado algumas curas no templo. Mas nesse terceiro dia ele volta para o templo e ele colocou-se a ensinar. Na verdade, Jesus, neste terceiro dia, fez aquilo que ele havia feito também ao longo dos 3 últimos anos da sua vida. Ele havia se dedicado ao ensino, havia se dedicado à pregação. E é isso que ele se pôs a fazer no templo. Mas com uma peculiaridade. Ali estavam os sacerdotes, estavam os escribas, estavam também os fariseus. E o ensino de Jesus foi duramente contestado por eles. Eles levantaram a questão do tributo devido a César, levantaram questões referentes à ressurreição e levantaram muitas outras questões. A cada uma dessas questões, Jesus respondeu fazendo-os calar. E o debate prosseguiu durante todo o dia. Certamente foi um dia muito difícil na vida de Jesus, porque ele estava frente a frente com a dissimulação religiosa. Ele estava frente a frente com pessoas que aparentavam santidade, aparentavam piedade, mas o coração estava imbuído de propósitos maléficos, propósitos destrutivos. Falavam, mencionavam a palavra de Deus, citavam a palavra de Deus, mas distorciam a palavra de Deus no propósito em que a citavam, no propósito em que a mencionavam. Jesus realizou isto no terceiro dia. Diz o texto bíblico que, ao final deste dia, ele regressou novamente para Betânia, para dormir em Betânia. E ele hospedou-se na casa de Simão, o leproso, e ali foi oferecido um jantar para Jesus. E eu gostaria que você observasse o seguinte detalhe. Quando Jesus estava à mesa, participando daquele banquete, uma mulher veio até ele. E tomando um bálsamo valiosíssimo, derramou-o sobre a cabeça de Jesus, ungindo. Novamente, o tema dinheiro reapareceu. Foi levantada a questão do desperdício. Por que aquele produto não era vendido e o resultado da venda não era revertido em benefício dos pobres? E os discípulos começaram a comentar isso. Jesus, percebendo que eles estavam comentando a esse respeito, dirigiu-se a eles, exortando-os. Os pobres, eles sempre teriam com eles e teriam sempre a oportunidade de fazer o bem, de ajudá-los. Entretanto, aquela mulher cujo nome não sabemos, não é a pecadora, narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Também os detalhes são diferentes do capítulo 12 do Evangelho de João, no gesto feito por Maria. Mas aquela mulher foi elogiada por Jesus. E a razão do elogio de Jesus dirigido a ela, na frente dos seus discípulos, foi a seguinte: aquilo que ela fez foi uma antecipação à sua morte e aos preparativos que seguiriam à sua morte. E Jesus mencionou que aquilo que ela fez seria elogiado, seria sempre comentado por todo o mundo, e é isso que nós estamos fazendo nesta hora. Esse episódio traz uma reflexão importantíssima sobre a percepção do instante. Há coisas que nós podemos adiar, coisas que nós podemos fazer num dia, no outro, numa semana ou no mês seguinte, mas determinadas coisas apresentam-se para serem feitas num instante, naquele momento exato. Se fosse no dia seguinte, a mulher já não teria mais aquela oportunidade. O momento era aquele, o instante era aquele, e ela aproveitou bem o instante, prestando a sua homenagem a Jesus, derramando sobre Jesus toda a sua gratidão pelo amor que ela havia conhecido e experimentado na pessoa de Jesus. Talvez a pergunta que você se faça é a seguinte: como é que eu posso saber a diferença? Como eu posso discernir o momento apropriado de cada coisa? 2 critérios. Primeiro, quando o seu impulso for um impulso de ira, para fazer alguma coisa que poderá provocar destruição, alguma coisa que trará prejuízo às pessoas, você pode pausar,
pode refletir e pode adiar ou protelar isso. Agora, quando a sua ação for uma expressão de gratidão, quando for um gesto de louvor, um gesto de encorajamento, o instante é aquele. Não hesite, não deixe para amanhã, porque talvez amanhã você não tenha mais a chance de fazer o bem. O instante é aquele, o momento é aquele. Se você tiver esta direção, este impulso, faça isso. Foi isso que aquela mulher fez e nos deu uma lição preciosíssima. O instante deve ser aproveitado, um instante para fazer o bem, um instante para fazer aquilo que é certo.